Espero que a minha instalação dê certo. Bom, meu nome é Jaciane Castilho, eu sou atriz, sou diretora de teatro, sou formada pela Escola Angela Viana de dança, sou professora da Escola de Teatro da UFBA e tudo isso faz de mim uma pessoa que tem se dedicado a investigar caminhos, cruzamentos entre a cena falada e não falada, entre o movimento e a cena de teatro, enfim, entre o que antigamente a gente chamava de teatro e dança, que estamos tentando, na contemporaneidade, ver como é que a gente borra essas fronteiras e como é que faz as duas coisas nunca mais se separarem, como em determinado momento elas se separaram na história das artes cênicas ocidentais, né? Então, hoje toda a minha pesquisa, fruto dos meus interesses nessas duas áreas, tem sido de aliar a palavra e o corpo para achar ações, que eu chamo de ações corporais, que resultem ou nas cenas de teatro mais tradicional, porque eu sou professora de interpretação, então também trabalho com as cenas mais fechadas, digamos assim, ou nas linguagens mais interdisciplinares. E com isso eu trago uma bagagem também um pouco de educação somática, pela minha experiência com a Angela Viana, e foi isso que eu procurei abordar com os meninos no projeto Nó, com Jultana e com Olga, no projeto Nó, que eles me convidaram sem me dizer, sem me dar nenhum norte, no sentido de sem me pedir especificamente o que gostariam de trabalhar comigo, só disseram que pela minha experiência de professora e oficineira eles queriam fazer algum trabalho comigo, disseram que o trabalho partia desse pressuposto, de que não havia uma orientação temática, ele nasceria necessariamente do cruzamento das interseções, das experiências vividas. Todo trabalho, é claro, nasce do cruzamento das interseções. Ele pode até ter propósitos definidos a priori, mas é na labuta do dia a dia, nas soluções criativas que vão surgindo no dia a dia que vão sendo tomados novos rumos. E particularmente, eu acho que foi por isso que eu fui chamada também, que eles reconheceram em mim uma pessoa, uma criadora, uma diretora, uma condutora de processos, em que eu acho que os desvios são tão importantes quanto o curso principal que se esperava, em que a gente poderia considerar em outras instâncias como erro, como desvio, como problema, como questão no processo, tanto de cunho tecnológico quanto de cunho artístico, passam a ser considerados nesse nosso olhar como as coisas que produzem sentido, os signos em si. Então, ainda assim, foi uma novidade participar desse tipo de processo. Nunca participei de um processo que não tivesse um ponto de partida mais ou menos definido como temática ou como forma, como proposta estética ou de conteúdo. E foi um desafio para mim nesse sentido, porque eu trouxe então o que eu quis trazer e eles se propuseram a aceitar colaboradores que podiam inclusive ter as mãos vazias, que podiam não ter muito a oferecer. Então eu trouxe para eles uma proposta de trabalhar, por exemplo, algo que eu nunca imaginei, que foram exercícios de consciência corporal à distância, por essa ferramenta nova para mim de trabalho. Não é nova dentro da criação em dança e teatro, mas para mim que é a criação à distância geográfica, mas em tempo real, via Skype, em que nós realizamos exercícios, improvisações com interferência mútua pelo Skype. E inclusive exercícios de conscientização corporal, que é muito maluco, porque isso supõe geralmente uma condução de um facilitador ali, acompanhando passo a passo o processo, né? Porque todas as técnicas oriundas da educação somática, elas não visam resultado, elas viram processo. Por isso eu achei que vinha a calhar com esse processo criativo do Nó. Pausa. Pronto, após a pausa vamos voltar para mais alguns minutos. Parte 2. Jaciane Castilho falando.
Então, eu dizia que para mim foi uma novidade trabalhar nesse processo colaborativo à distância e em tempo real. Eu acho que foi uma porta que se abriu para mim, e acho que é uma porta que se abre para a gente trabalhar, não por trabalhar com a tecnologia, mas principalmente por essa noção que eles trouxeram de incorporar o que seria aparentemente um erro, um problema que a tecnologia apresenta, que seria a dificuldade de conexão, a lentidão na conexão, lidar com a própria velocidade e possibilidade de troca dos dados que a ferramenta tecnológica traz, não como um empecilho, mas sim transformando isso também naquilo que a Faiga Ostrova chama de incorporação do acaso à criação artística. Então foi muito prazeroso ver como é que eles lidavam ali na hora em que nós estávamos juntos, e depois quando foi tudo deglutido, foi tudo articulado num espetáculo cênico, como eles lidam também em cena com as interferências do público, da mesma forma que eles lidaram com as interferências tecnológicas, com as novas conduções de rota do que era proposto a cada colaborador e do que o equipamento oferecia. Então, um dos elementos trabalhados, por exemplo, que é um boneco que é como se fosse um avatar, nós apelidamos de avatar a reprodução dos seus corpos, porque nasceu desse primeiro momento de observação dos corpos. Eles fizeram observação de seus corpos através de palpação dos ossos, por Skype, conduzidos por mim, cada um no seu laboratório, e a reprodução do boneco, que é um procedimento basilar em técnicas de educação somática, em eutonia e outras técnicas em que a gente leva a pessoa a fazer um boneco do seu próprio corpo, de olhos fechados, para que ela reconheça apenas pela memória tátil dos seus ossos qual é mais ou menos o seu formato, qual a noção de volume que ela tem do próprio corpo, de simetria e assimetria, aparecem essas questões. Então, esses bonecos que serviriam só como uma ferramenta de aferição das percepções corporais, acabaram servindo como possibilidade de manipulação e, portanto, de criação de movimentos, em que eles brincaram de reproduzir movimentos que só os bonecos podem fazer, porque são manipulados até a exaustão, até o despedaçamento, ou levar para o boneco objetos que eles já estavam pesquisando com outros colaboradores, por outras vias, por um outro viés. Então, essa assimilação do material que foi surgindo, e a forma como ele é apresentado em cena, em que cada dia, por mais que haja um roteiro, por mais que seja um espetáculo já finalizado, a cada dia ele toca o espetáculo toca o cerne da performance, porque ele é feito no instantâneo do aqui e agora. Isso para mim tem sido a maior novidade, a coisa mais prazerosa desse processo. Foi partir sem um propósito definido, chegar a uma obra que é coesa, que me parece que é coesa, apesar de tão fragmentária, ter sido construída tão fragmentariamente, com tantas pessoas diferentes, com tantas ideias diferentes. A coesão, a unidade que é conseguida dela é um tento, é um goal, é um objetivo alcançado muito bacana, porque ela não fica só uma coxa de retalhos, ela não fica um apanhado de qualquer coisa, ela tem um propósito definido que costura a obra, e a incorporação do acaso, do aparente erro, dos problemas, até do que não deu certo, como uma experiência que a gente fez na rua, que não sei muito para que ela serviu, mas ela acabou tomando uma outra direção na percepção dos meninos, diferente da que eu propunha inicialmente e que eles mesmos assim incorporaram. A participação no Nó abre para mim possibilidades que eu, como professora e como preparadora corporal de atores, não tinha tido ainda. E esse é certamente um ganho, uma possibilidade que eu vou tentar reproduzir, não reproduzir no sentido de fazer igual, mas vou tentar repercutir em mim, nos meus alunos, de agora em diante. Acho que é só.